Olá, boa noite. Rumi, tem que entrar nos bonequinhos aí para eu poder te colocar. Tem que apertar aí os dois bonequinhos. Tem uma solicitação para aguardar você entrar. Agora sim. É que já tinha outra pessoa aqui solicitando para entrar, acho que apertou o botão errado. Tá. Boa noite, Olá, tudo bom? olá, pessoal, boa noite, tudo bem, Ângela? Tudo bem, graças a Deus. Aí. Isso, que ótimo. O pessoal está chegando agora. Está chegando. E hoje a nossa live vai ser bem interessante, porque eu acho que a gente vai falar sobre um assunto que diz respeito a todos, né? Todos nós, né, seres humanos. Já passamos por algum momento de em algum sentimento. Isso. Verdade, em algum momento a gente já passou, né? Uhum. Por todos esses sentimentos e emoções, né? A gente está fazendo aqui essa série de lives e também alguns vídeos que eu já deixei aqui no IGTV. Eu tive problemas com o Instagram, não consegui enviar o vídeo a respeito de mágoa e ressentimento para cá, para a série, mas ele já se encontra disponível no YouTube. Depois eu vou colocar na minha página, né, o direcionamento, Ângela Esteve 17, já está lá. Eu consegui subir para o YouTube, mas infelizmente no Instagram não deu certo. Bom, e a gente então já vai começar a conversar sobre o tema, né? Porque na live passada, o pessoal vai chegando e aí vai acompanhando, né? Porque como a gente só tem 1 hora para conversar e responder perguntas, então a gente já vai começar a entrar no tema. Inclusive, hoje, pessoal, eu quero dizer que vocês têm toda a liberdade de escrever aí no chat as perguntas, que na medida do possível nós vamos respondendo também. Façam os seus comentários e a gente vai também comentar aqui, né, todas essas observações ou questionamentos que vocês tiverem aqui, pode trazer, tá bom? Então, na outra live, nós falamos sobre o ciclo da sabotagem emocional, né? O que é sabotagem? A sabotagem... boa noite, Terezinha, tudo bem? A autossabotagem, o que é sabotagem? É tudo aquilo que eu engano, né? É tudo aquilo que eu acabo sabotando, enganando a mim mesmo. E essa sabotagem acontece porque nós ainda temos uma imaturidade psicológica, né, ainda emocional muito grande. E nós estamos no caminho, né, de autoconhecimento e de conhecimento justamente para aprender a lidar com as nossas emoções. E para isso nós temos ferramentas, né, que nos ajudam. E é porque eu, a Rumi, já encontramos algumas ferramentas que podem ajudar as pessoas, assim como ajudaram a nós mesmas, que a gente vem trazendo isso para vocês aqui. Então, na outra live a gente falou sobre o medo, né? Que o medo é o gerador de grandes distúrbios emocionais nossos, e muitas vezes são medos conscientes e inconscientes. E nós falamos também que o medo geralmente ele acontece porque ele é o gerador do sentimento, ele é gerado pelo sentimento de perda. Então, todas as vezes que a gente sente que vai perder alguma coisa, seja a nossa própria segurança pessoal,
seja uma pessoa, seja um emprego, seja uma situação qualquer que esteja acontecendo conosco, a gente fica com aquele medo, né? E também aprendemos que o medo, ele é programado, né? Porque nós não nascemos com medo, a gente vai aprendendo a ter este medo, que é diferente do cuidado, né? O cuidado, a prudência é uma coisa, o medo já é realmente uma questão a ser investigada, né? Porque tem medos que são conscientes e outros não. Depois que nós passamos nesta fase entre o medo que é gerado pelo sentimento de perda, a gente achou que outros dois sentimentos que nós falamos muito na semana passada, que foi sobre a ansiedade, né? Falamos muito sobre a ansiedade, porque, claro, quem tem medo de perder entra num estado de ansiedade. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre mágoa e ressentimento. Ah, mas, Ângela, o que tem que ver tudo isso com a mágoa e ressentimento? Bom, se a gente começar que nós tivemos um medo de perder, entramos no estado de ansiedade, foi aquela coisa toda, e chegamos num ponto da nossa vida que em algum momento nós perdemos alguma coisa. E a gente sempre perde. Todos nós perdemos e ganhamos o tempo inteiro. É um processo natural nosso da vida. É um processo natural. O problema é como nós lidamos com a perda. Essa é a questão. Porque geralmente quando a gente perde alguma coisa, automaticamente nós geramos dentro de nós um sentimento de culpa. Como foi que eu fui perder isso? Seja uma oportunidade, seja uma pessoa, seja uma situação, seja um emprego, seja lá o que for. E é justamente nessa hora, entre a perda e o sentimento de culpa, a culpa é uma live que a gente vai fazer depois só para falar sobre ela, porque é muito extenso esse assunto. Mas entre o momento da perda e esse sentimento de culpa, no meio disso é o que nós sentimos quando perdemos a mágoa e o ressentimento. E é quando nós entramos nas duas emoções que mais danificam o sistema humano. Por quê? O que é a mágoa? O próprio nome já diz. Má água. Do que é formado o nosso corpo? 70% de água. E toda vez que eu fico com uma má água dentro de mim, eu fico circulando aquela emoção negativa de uma vibração muito baixa dentro de mim. Na verdade, por que essa a mágoa fica represada, né? Ela Oi? fica represada. A mágoa fica represada. É uma água que fica represada. Que fica represada. Fica represada. Exatamente. E por que ela fica represada? Porque ela é alimentada por um sentimento que eu tive da perda, misturado com uma culpa, e eu fico ressentindo toda hora. Então, eu não esqueço aquilo que aconteceu. Às vezes a pessoa está com 40 anos e ela está lembrando ainda do tapa que ela levou muitas vezes no bumbum do pai quando era criança. Então, esse ressentimento é o ressentir aquela situação o tempo todo. Quer dizer, aquilo já passou, já foi, mas a pessoa fica alimentando isso. Então, este ressentimento é que gera essa água que fica represada e que não sai. E aí, o que nós precisamos fazer? Precisamos ressignificar isso. Com um pouco de maturidade e também de auxílio, muitas vezes.
Porque o que a gente tem visto nos atendimentos é que as pessoas não conseguem, muitas vezes, sair sozinhas disso. Porque existem mágoas e ressentimentos de várias situações que nós atravessamos ao longo da nossa vida e que muitas vezes a gente nem sabe que ainda está sentindo aquilo conscientemente. E é aí que nós entramos, então, com as terapias, justamente para detectar isso. Porque toda pessoa que guarda mágoa e ressentimento, ela traz alguns sintomas. Quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, na verdade, a mágoa, ela fica aqui como uma coisa que marca a pessoa, né? É uma cicatriz que fica na pessoa e ela não consegue esquecer o problema. E fica até por muitos anos remoendo aquilo, né? Pode até ser, como a Ângela falou, um pai que bateu na criança, mas muitas vezes a gente vê casos, né, de mulheres, né, que ficam ressentidas por problemas no casamento. É o marido que ofende, né, que trata mal, né, pode não ser uma agressão física, mas só as palavras, né, é uma coisa de violência, é um insulto, né? Isso acaba aqui gerando um problema muito sério que muitas mulheres não conseguem perdoar. Isso vai somatizando em algum órgão do corpo. É por isso que a maioria das mulheres, né, tem problema de câncer, né? Câncer nos órgãos reprodutores, né? E vai surgindo muitas vezes também de uma raiva que não foi bem resolvida, né? Esse ressentimento, e muitas vezes também por uma culpa, né, que vai gerando através desse ressentimento. A mulher acaba se culpando, se penalizando por causa de uma situação que ela mesma até nem conseguiu digerir bem. Então, eu posso estar falando de alguns florais. O floral principal que trata a parte do ressentimento e da mágoa é o willow. O willow é para aquelas pessoas que são mal-humoradas e acabam com aquele sentimento, reclamonas, né? De toda a situação acabam reclamando e viram aquelas pessoas meio chatas, né? Que nada tá bom para elas. Então, vivem por qualquer situação, reclamando do filho, reclamando do marido, né? Então, por causa de um ressentimento, alguma coisa que vai vibrando numa energia muito baixa, né? Então, aquilo lá vai bloqueando, né, a energia da pessoa. E aí acaba que ficando aquela pessoa, vamos dizer, vai chegando à idade, né? E a pessoa vai envelhecendo e fica aquela pessoa meio chata, né? Até de conversar, né? E aí, então, o floral pode estar ajudando muito nesse sentido. E, principalmente, um outro floral que a gente usa muito, que é o floral que vai cicatrizar essa situação, que é o Star of Bethlehem. Ele vai cicatrizar todas as situações, né, de eventos do passado que causaram essa mágoa, né? Ou talvez até uma tristeza, quando ela acaba que indo para uma situação mais avançada. Então, o Star of Bethlehem, ele vai ajudar muito nessas situações. Primeiro, cicatrizar
aquele evento que a pessoa teve. E depois o Willow, né, que é para trazer o positivismo e o otimismo para essa pessoa. Mas tem algumas outras situações também, até um outro floral que vai ajudar a dissolver muitas vezes a raiva que a pessoa sentiu antes desse ressentimento e dessa mágoa, pode estar ajudando, que é o floral Holly. Então, dependendo da situação, a gente pode estar entrando com alguns florais. E eu acredito que eles ajudam no sentido de ter um equilíbrio, né, para que a pessoa consiga ultrapassar, né, essa situação. Então, vários outros florais, dependendo da situação que a pessoa vive, pode estar ajudando. Então, eu acredito que tem alguns outros também que possam estar... deixa eu me lembrar. Um outro floral que poderia ser usado também é o walnut. O walnut é um floral que ele ajuda a manter nossa individualidade, né? De manter, de não pegar aquela energia que a pessoa vibra, né? E muitas vezes aquelas pessoas ressentidas, né, elas emitem uma energia negativa. E o walnut é como se tivesse uma proteção, né, para essa pessoa. Então, deixa eu ver um outro floralzinho que a gente poderia estar... lembrei de um outro, o floral Century, para aquelas pessoas que elas acabam que trazendo, vamos dizer, deixe-me ver uma situação. De pegar aquela energia, né? Porque, veja bem, toda pessoa que ela fica no meio da culpa e desse ressentimento, ela baixa os níveis vibracionais dela, lembrando que todos nós somos uma energia, né? Nós somos como uma chama, eu sempre dou o exemplo do palito de fósforo, como se o palito fosse o nosso corpo, a cabecinha do palito é a nossa mente, e quando a gente acende é o nosso espírito que está ali. Então, a nossa chama, ela vai ficar maior ou menor, vibrar em mais altos níveis ou menores níveis, de acordo com aquilo que a gente sente. Muitas pessoas acham que é de acordo com aquilo que a gente pensa. Nem sempre. Porque na nossa cabeça passam zilhões de pensamentos durante o dia. O importante é que os pensamentos que nós temos, o que eles causam no nosso campo vibracional. E aí o que acontece? A pessoa, quando ela entra nesse sentimento, esse ressentimento, essa mágoa, ela começa a ficar irritadiça. Então, ela fica irritadiça, ela fica com mau humor, perde a jovialidade. Pessoas mais senis, que são muito mal-humoradas, são pessoas que carregam muita mágoa e ressentimento dentro de si. De coisas que foram acumuladas durante a vida. E aí aquilo se acumulou de uma tal forma que virou um estado vibracional baixo. Então, o que acontece? Essa vibração baixa, em contato com outras pessoas, causa, muitas vezes, na convivência, um mal-estar grande. Às vezes a pessoa está lá perto, ela entra dentro de um ambiente, e aí o ambiente fica meio pesado. Por que é que a pessoa não deveria, né, um outro ser humano causar isso? Mas ela causa isso por quê? Porque ela vem carregada desses sentimentos que não foram destrinchados durante a sua vida, não foram trazidos para o consciente e procurado
procurar trazer essa autoconsciência e resolver essas questões. E aí o que aconteceu? Ficou tudo acumulado. Os florais, eles vão agir aí na essência, na energia da pessoa. Vai entrar dentro desse psiquismo. Mas só o tratamento com o floral, se não houver uma autoconsciência, o floral também não vai fazer milagre. Como nenhum remédio faz milagre. Então, é necessário que a gente tenha essa consciência de que todo sentimento de culpa, de perda, de coisas que acontecem na nossa vida, devem ser trazidos para a consciência. Então, Devem ser... Dá licença um pouquinho. Na verdade, o floral, ele vai ampliar a nossa consciência. O floral, ele vai agir no sentido de jogar uma luz para aquela sombra, né? Então, a pessoa vai ter uma expansão de consciência mesmo. Mesmo que a pessoa pense, de repente isso aqui não vai funcionar, mas sem querer, ela vai estar percebendo que alguns comportamentos vão mudar, né? Então, é nesse sentido que o floral vai ajudar, vai trazer uma luz e o positivo para aquela situação. No caso do Willow, aquela pessoa magoada, ressentida, vai começar a vibrar de uma forma mais positiva, porque normalmente essas pessoas, elas são pessoas muito negativas, muito mal-humoradas, então qualquer coisa já está ali vibrando, né, negativamente. Então ele vai trazer o positivo para essa pessoa. A gente vai notar uma diferença nesse comportamento dela, que vai começar a vibrar numa outra frequência. Então ela vai começar a enxergar a vida de uma forma diferente, tá? Ao invés de ficar só naquela negatividade. Então, o floral sempre age para trazer uma luz e trazer o positivo. Eu vejo o floral como assim, a casca da cebola mais grossa, ele entra para abrir um espaço para que a pessoa passe a tomar consciência, né? Então, ele tira aquela casca mais grossa, porque a mágoa, o ressentimento, ele causa realmente uma crosta em volta do coração da pessoa, do sentimento. A pessoa magoada, é difícil da gente chegar nela. Mesmo quando a gente vai fazer as terapias, a gente percebe, porque existe uma dor. Essa dor é uma brasa que não adianta querer colocar para debaixo do tapete. Porque se você coloca uma brasa debaixo do tapete, o que vai acontecer? Uma hora o tapete vai furar. Então, o floral, ele vai abrir o caminho para que a pessoa entre no processo de cura, porque é preciso ir lá mexer naquela brasa que está ali. É preciso retirar aquela fagulha que causou aquilo. E é aí que nós entramos nas terapias conscienciais. Por isso que uma terapia se casa muito bem com a outra, porque uma abre caminho e a outra vai no cerne da questão. Porque tem mágoas que nós carregamos dentro de nós inconscientes, tristezas, que estão registradas no nosso DNA antes do nosso próprio nascimento. Que foram transmitidos pelos genes dos nossos pais no campo eletromagnético desses genes. Então, tem pessoas que carregam tristezas, que carregam mágoas, que nem sabem de onde vem. Nos meus atendimentos, eu escuto muito isso, falo, eu tenho uma tristeza, uma mágoa que eu não sei do que é. E aí, quando a gente vai fazer esse tratamento com uma minuciosa ficha de anamnese, a gente vai percebendo que aquilo foi passado para aquela pessoa no período de gestação. Na primeira infância, de coisas que ela não se lembra, porque não tem a lembrança, ninguém lembra o que era, o que fazia 1, 2 anos de idade. E aí tudo isso ele vem à tona pelas informações que a gente vai fazendo. Por isso que a gente casa muito bem as nossas terapias, porque uma complementa a outra e ajuda muito. Eu falo que
potencializa o tratamento. Porque se a gente fica alimentando esse sentimento de culpa, de ressentimento, de mágoa, ele vai trazer um outro sentimento também. Quando a pessoa mal interpreta uma situação, quando ela não aceita, quando ela se revolta contra uma situação, aí nasce um outro sentimento, que é o sentimento da vingança, da revanche, é de dar o troco. E aí ela vai entrar por um outro caminho de desequilíbrio. Porque esse sentimento de vingança vai fazer com que ela baixe mais ainda essa vibração. E o sentimento de vingança, ele é corrosivo. Ele corrói as células. E é um sentimento difícil de ser tratado. Que por mais muitas vezes que você tente conversar com uma pessoa e mostrar para ela que não vale a pena a revanche, que as coisas na vida não podem ser forçadas, muitas vezes ela não aceita. É difícil tratar com isso. E aí é que a gente chama aí a Rumi para falar, e agora? Vamos juntar as forças. Que floral que a gente vai dar para uma pessoa vingativa? Vingativa, a gente pode estar entrando com floral Holly, porque esse floral, na verdade, ele vai trazer o amor incondicional, vai fazer com que a pessoa ela se abra seu coração, né? Para que deixe essa mágoa se dissolver. Então, e esse sentimento de vingança que não apareça. Então, Holly é um floral que vai ajudar muito a pessoa. Trazer esse amor, né? Que é isso que acontece. Quando a pessoa fica ressentida, ela se fecha para tudo. Fecha o seu coração e fica uma pessoa muito difícil de lidar, né? Então, tudo para ela é negativo, tudo é ruim, né? Nada amargo, tá né? Vira uma amargura, né? Muito amargo, né? Nada tá bom para essa pessoa, né? Então, junto com o Floral Star, que vai trazer a cicatrização de toda essa situação, a gente pode estar entrando com um floral que vai dissolver essa mágoa, essa raiva. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que traição é uma coisa que não é fácil de se lidar. E a traição existe em vários níveis. Né? Quando se fala a palavra traição, todo mundo já pensa em traição amorosa, mas não é só nesse nível que ela acontece. A traição acontece dentro de um ambiente de trabalho, né? A traição acontece entre amigos. A traição acontece quando eu depositei, quando eu dei fiança de alguma coisa para alguém, né? E eu não fui correspondida naquilo que eu empenhei em relação ao outro. Então, o que a gente vê é que muitos dos problemas que nos chegam nos nossos tratamentos têm muito a ver com traição. E eu queria falar para vocês sobre traição. Eu sei que é um assunto que diz respeito a todos nós, homens e mulheres. Porque a traição, ao contrário do que muita gente pensa e entende de maneira errada, o problema da traição não está em quem é traído. O problema da traição está em quem trai. E é isso que a gente precisa entender. Porque na nossa sociedade, cheia de tabus e de crenças errôneas, colocou-se que o que é traído, o coitado, é a vítima. Ou a coitada que foi traída. E na realidade, quem é traído não é coitado e também não é vítima. O problema da traição não está em quem recebe, está em quem faz. Quem trai?
A pessoa que trai é uma pessoa que tem uma imaturidade emocional. O imaturo, ele não sabe respeitar os seus próprios limites e o limite do outro. Então, a traição é uma coisa muito grave e precisa ser tratada não naquele que recebeu, mas naquele que fez. Porque essa pessoa que fez é que tem uma imaturidade psicológica muito grande. Porque se eu dou R$ 10 para a Rumi e peço para ela ir comprar pão para mim, eu preciso de pão integral, sem açúcar. E eu combino com ela que ela vai me trazer esse pão. E ela chega no lugar para comprar e não tem o pão, o que ela deve fazer? Voltar e dizer, não tinha o pão. Se eu combinar com ela, olha, se não tiver esse pão, mas se tiver uma bisnaguinha que seja, sei lá, qualquer outra coisa de centeio, pode trazer, então ela vai fazer. Agora, o que não pode é eu confiar nela, que ela vai me trazer uma coisa ou outra, e ela simplesmente trazer uma coisa totalmente diferente que eu não esteja esperando. Tudo que é acordado entre as pessoas, existe uma maturidade. Tudo aquilo que a gente combina antes não sai caro, né? Então, o que se combina dentro de uma sociedade, dentro de um casamento, dentro de uma relação de amizade, é uma coisa que tem que ter respaldo das duas partes. Então, se a parte que trai lesou o outro, é essa parte que tem que ser tratada. E o que a gente vê nos tratamentos é exatamente o contrário. A pessoa que é traída assume a culpa do outro. Olha só como que é uma inversão de coisas aí. Por isso a importância dessa autoconsciência que a gente está passando aqui. O que eu recebo nos meus tratamentos, muitas vezes, de pessoas que sofreram traição. Mas espera lá, o que você fez? Não, a pessoa fez isso. Então, é a pessoa que precisa do tratamento. Nós precisamos amadurecer psicologicamente e começar a pensar realmente aonde estão essas emoções, o que elas significam. Porque eu vejo gente adoecida, mulheres que foram traídas nos seus relacionamentos, seja em casamento, ou de vida a dois, ou de namorado, desenvolvendo cânceres dos mais variados possíveis. Eu vejo homens desenvolvendo, o homem que desenvolve o câncer de próstata, ele também está com problema com o lado feminino. Eu não vou dizer que é o gênero masculino ou feminino que traz. São as duas partes, são pessoas. Aqui a gente fala de pessoa, de ser humano. Então, tem homens hoje adoecidos com cânceres por causa de problemas de relacionamento. Como tem mulheres também. Por quê? Porque não há um amadurecimento emocional nesse relacionamento. Porque quando a gente se relaciona, ambos têm a mesma responsabilidade. Então, quando chegam para a gente fazer uma reprogramação, muitas vezes a pessoa se assusta. Quando ela vê que a culpa que está sendo gerada e a mágoa que ela está sentindo não é dela. Não faz parte. Isso faz parte do programa de autoconsciência. E quando a gente toma um floral, quando a gente tem expansão de consciência, a gente precisa de ter essas informações também. Para que a gente possa se trabalhar nisso. E não ficar assumindo culpas que nós não temos. Que podem, muitas vezes eu vejo mulheres destruindo as suas vidas por causa de um relacionamento afetivo. Perdem todo o significado da vida. Gente, nós precisamos acordar. E os florais
as terapias, a mesa psiônica estão aí para ajudar a pessoa a ter uma autoconsciência. É necessário que a gente faça perguntas todos os dias a respeito dos nossos sentimentos. A vingança numa situação de traição não vai levar a lugar nenhum. E qual é o caminho, então? Aí que vem a questão. Qual é o caminho? Uma vez que eu perdi um casamento, perdi um relacionamento, perdi o emprego, como é que eu tenho que lidar com isso? Né? A nossa proposta aqui é lidando com as emoções. Como é que a gente vai lidar com isso? A gente tem dois caminhos aí nesse caso. Bom, o primeiro caminho, eu fico magoada, fico ressentida, né? E eu começo a vibrar nessa coisa durante um dia, durante uma semana, durante um mês, durante um ano, durante 9 anos, 10 anos, e vou criar uma doença dentro do meu corpo. Esse é um caminho que uma grande maioria faz. O outro caminho é eu entender aonde que está a responsabilidade de cada um no processo. Se eu errei, eu tenho que aceitar. Aí a questão da autoaceitação de si mesmo e aceitação da situação. E aí, para a gente aceitar a situação, nós precisamos, muitas vezes, de um floral. Para que a gente não caia na mágoa e no ressentimento. Então, existe um floral para autoaceitação, para a aceitação das coisas? Na verdade é assim, vamos dizer, o que é aceitação, né? A pessoa se conformar, né, com aquilo que ela passou por essa situação. É isso que ela... que, na verdade, ela precisa viver. Né? O que é autoaceitação para essa pessoa? Então, o que eu posso dizer é que a gente tem que se proteger, trazer a nossa individualidade. É como eu já tinha passado, esse floral walnut, ele vai trazer essa nossa individualidade, de bloquear, né, as energias, né, que não nos pertencem. Agora, a autoaceitação é um trabalho que a pessoa precisa fazer de autoconhecimento e de trabalhar o seu lado sombra, porque muitas vezes a pessoa, por ser uma pessoa submissa, né, ela pode trazer essas energias. E então, é um trabalho de autoconhecimento. Eu não digo que seja de autoaceitação. De aceitação da situação. De aceitação da situação. Ela perdeu o emprego, por exemplo. Vai adiantar ficar ressentida, magoada e levar... Eu conheci uma pessoa que ela perdeu o emprego já tem 5 anos, ela não se conforma. Entende? É uma questão de aceitar. Uhum. Então, mas ela está numa situação de desespero, ou muitas vezes ela precisa, não digo que seja uma autoaceitação, mas de ter mais segurança, né, naquilo que ela faz. Muitas vezes ela perdeu essa segurança, ela não confia mais no trabalho que ela faz. Agora, o fato de ela não aceitar essa situação, precisa cicatrizar esse trauma, porque é um trauma que ela não aceita. Então, esse floral, o Star of Bethlehem, ele vai ajudar nessas situações. Como existem homens e mulheres que muitas vezes não aceitam o final de um relacionamento. Sim.
não aceitam. Muitas vezes até um outro floral que a gente chama de sweet chestnut, esse floral é um pouco mais pesado, que é para essas situações que a pessoa não entende por que isso aconteceu comigo e busca uma resposta, né? Então, por que isso foi acontecer comigo? Então, é não aceitar. Então, esse floral, na verdade, ele vai mostrar, né, e dar um entendimento para essa situação. Então, é o Sweet Chestnut. E, como eu digo, essa não aceitação é um problema que a pessoa precisa se conhecer. Precisa conhecer o lado sombra, aquilo que está bloqueando. Uma pessoa, tipo, submissa, né, que não se conhece, e ela mesma acaba aceitando todo esse ressentimento, todas essas situações que ela viveu, porque ela sempre foi uma pessoa submissa. Então, é nesse sentido que o floral ele vai agir, mas né, não digo no sentido de aceitar essa situação. Seria no sentido de se conhecer, de trabalhar o processo de autoconhecimento. É para isso que os florais entram, né? Para trazer um equilíbrio. E aí, tomando esse floral do autoconhecimento, para que ela passe a se conhecer, ela então vai precisar de ferramentas para fazer esse autoconhecimento. Porque as pessoas falam, precisa autoconhecer. Bacana. E como é que faz isso? Então, a gente precisa de informação. Primeiro, a gente precisa entender de quem somos nós, né? De onde nós viemos, para onde que nós vamos, o que estamos fazendo aqui. É uma parte filosófica que, na realidade, já Platão já fazia isso há muitos séculos atrás. Mas enquanto a gente não entende esse nosso papel aqui, fica difícil, porque pessoas que têm problemas com afetividade, que têm a sua estima muito baixa, elas tendem muitas vezes a se revoltar com uma situação e não aceitar os fatos da vida. Principalmente aceitar que outra pessoa pode ir embora e que ela tem o direito de ir embora. E não adianta a gente querer ficar segurando situações na nossa mão, porque é a mesma coisa que você segurar uma corrente em brasa, de ferro quente. A gente só fica se machucando nessa situação. Quantos relacionamentos se mantêm hoje ainda, que não são nem mais relacionamentos, são nós energéticos que existem entre as pessoas, nesse sentido. Por quê? Porque não há um respeito, né, pela individualidade do outro. E é isso que o floral vai ajudar, e é isso que as terapias e que o autoconhecimento vai ajudar a gente a entender que nós somos seres individuais. E como seres individuais, nós temos que nos respeitar. Saber conhecer também os nossos limites. Porque eu tenho determinados limites, a Rumi tem outros, os limites dela. E nós temos que pontuar isto com as pessoas, sermos honestos. Então, a partir do momento que uma situação não cabe a mim, eu tenho o direito de não querer e não aceitar e dizer não. E o que a gente percebe é que muita gente, às vezes, se coloca em situações porque não tem coragem de dizer não. E isso vai fazendo com que ela vá engolindo as situações durante a vida e vai chegar numa certa idade que ela fica de uma convivência horrível, amarga, ressentida, magoada. Por quê? Não usou não quando deveria. Isso é muito importante. Esse floralzinho, o Centauri, né, que vai ajudar a pessoa a dizer o não, né? Porque ela só vai engolindo, só vai aceitando, né? Uma pessoa submissa. Então, ela precisa aprender a dizer o não. Né? Exatamente. Para a própria saúde dela e de todos que estão em volta, na realidade.
Porque o segundo caminho, ao invés de ficar magoado e ressentido, é o perdão. Eu sei que pouca gente gosta dessa palavra. Porque pouca gente entende o que é o perdão. Perdão não é esquecer o que o outro fez, porque ninguém aqui sofre de amnésia. É saber que muitas vezes a pessoa pisou na bola, que a situação não foi muito justa com você. O perdão, na realidade, essa palavra, ela significa entendimento. Quando eu entendo o que aconteceu dentro da situação, quando eu consigo colocar os meus olhos conscientes na realidade dos fatos, das coisas que aconteceram, e aí sim, através do entendimento, da compreensão, eu vou perdoar. Não vou esquecer. Claro que não. A gente não esquece, porque a gente tem memória. Mas isso me dá a condição de eu mudar a ideia, de eu mudar para outro caminho, para eu seguir por um outro lado. Sem guardar o ressentimento e sem guardar a mágoa, porque eu entendi que muitas vezes o outro só deu para mim ou fez aquilo que ele podia. E que, na realidade, muitas vezes somos nós que criamos expectativas demasiadas grandes em cima das reações das pessoas. Quando, na realidade, a gente deveria estar mais focado nas nossas reações e não nas reações dos outros. Então, não importa se o outro foi infiel comigo. Isso não é problema meu, é o problema dele. Ele tem que se tratar, porque ele está com um distúrbio emocional para estar agindo dessa forma. Se eu sair daquele emprego, outro emprego vai surgir. O importante é que eu saiba que eu tenho as minhas potencialidades e que eu posso oferecer isso ao mundo. Se eu recebi um não de uma pessoa, tudo bem, a gente não pode constranger ninguém a andar do nosso lado. É horrível, ninguém gosta de andar do lado de uma pessoa constrangida. Nós estamos mudando o tempo inteiro a nossa vibração. E muitas vezes aquela companhia que ontem estava do nosso lado, hoje faz uma outra escolha de querer viver de uma outra forma de vida, e tudo bem. Isso é a compreensão. E quando nós entramos nessa compreensão, a gente está fazendo o que Jesus mesmo indicou para nós, que é usar o perdão. Ele, como o médico dos médicos, ele indicou isso como uma profilaxia da alma. Tem algum floral que desperta o perdão? Então, na verdade, é o floral Holly mesmo. Ele vai despertar o perdão, né? Ele vai abrir o nosso coração para um amor incondicional, né? Então, ele vai ajudar nesse sentido, de saber, né, a pessoa se perdoar também, né? Então, esse floral vai ajudar nesse sentido. O perdão, isso que você falou foi muito importante agora, porque o perdão, quando a gente tem esse entendimento do outro, de se colocar no lugar do outro e pensar com a cabeça dele, com as deficiências, muitas vezes, que ele está passando ou que ele tenha, faz com que a gente também abra um olhar para nós mesmos. Porque nós também temos as nossas deficiências, nós também temos os nossos pontos mais fracos. E o auto-perdão, ele funciona como? Ele funciona de uma forma que eu também me desculpe. Que eu entenda, ninguém erra porque quer errar. A gente sempre erra tentando acertar. Então, o que a gente faz com o auto-perdão? A gente também se desculpa, porque nós nos reconhecemos também como seres na jornada evolutiva. E na nossa jornada evolutiva, o erro e o acerto fazem parte do processo. Então, a gente não pode ficar paralisado na culpa. Porque a culpa, ela tem esse efeito, né? Paralisante. A pessoa culpada, a gente percebe que ela não vai nem para frente nem para trás. Ela não dá um passo para frente. Ela fica parada ali, não, mas é minha culpa, é minha culpa, é minha culpa, o tempo inteiro. E ela não encontra forças para sair do lugar.
ela fica ali parada. E a nossa intenção com as terapias é justamente, uma delas, é tirar a pessoa da culpa. Para quê? Para fazer ela se movimentar e ir para frente novamente. Sair daquele estado emocional onde ela congelou. E aí a gente entra com a mesa psiônica para fazer com que ela saia desse sentimento de culpa através do auto-perdão. E junto com isso, ela vai tomar um floralzinho para abrir, né? Para ter uma abertura no campo energético dela para que ela se perdoe. Porque, olha, eu já vi gente capaz de perdoar os outros e que não é capaz de se perdoar um errinho sequer. Verdade. Então, esse floral é o floral Pine, né? É um floral que vai trazer a absolvição, né? Mas quando você fala, né, das pessoas que não conseguem se perdoar, a gente vê também esse outro lado das pessoas que são certinhas, né? E querem ver, não conseguem ver o erro no outro e querem agir de forma que sejam muito certinhas, muito corretas, né? E perfeccionistas. Perfeccionista, isso mesmo, perfeccionista. Então, esse floral, o nome dele é Rock Water, né? Ele vai ajudar a pessoa a ser um pouco mais leve, né? E acaba também ajudando nesse processo do auto-perdão. Porque geralmente são mesmo pessoas perfeccionistas e acabam gerando, até somatizando no corpo, né? Problemas de artrite, artrose, né? Vem de pessoas que são perfeccionistas. Sim, tem gente que acha lindo, não é bom ser perfeccionista. Porque nós temos que ser flexíveis com os nossos erros e com os erros dos outros também. Uhum. Por quê? Porque o erro e acerto faz parte do processo. E a pergunta que a Ângela está colocando aqui, quando o outro não perdoa? E quando o outro continua magoando? Bom, quando o outro não perdoa, o problema é dele. É do outro. Exatamente. Quando o outro não perdoa, o problema é dele. O importante é que você perdoe, que você entenda a situação. Que a partir do momento que você entende, você solta essas algemas que te prendem. Então, se o outro continua fazendo uma coisa que não está boa, você já conversou, ele não está afim de se melhorar, não é mais problema nosso. A nossa parte é pedir o perdão ou dar o perdão. Muitas vezes não precisa nem falar com a pessoa, a gente já se resolve dentro de nós mesmos. Então, a nossa parte é dar o perdão, é dar o entendimento. Agora, quando ele continua magoando, se ele está te magoando é porque você está deixando. Isso. Porque quando eu entendo uma situação e eu me coloco dentro daquela situação e eu aceito a viver daquele jeito, eu tiro o poder do outro me magoar. Porque quando o outro está me magoando, eu estou dando poder a ele de fazer isso. Quando eu retiro o poder dele, que a partir de um determinado limite, por isso que a gente estava falando dos limites, né? Que daqui para cá ele não entra, ele não pode me magoar. Sim, é isso mesmo. Olha, uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos, nas minhas aulas. Ninguém nunca, jamais conseguiu ofender ou magoar Jesus. Mesmo quando lhe colocaram uma coroa de espinhos, lhe cuspiram no rosto e colocaram no topo de uma cruz. Ele se manteve sereno e digno, porque ele não era magoável. Ele não era ofendível. Então, por mais que os outros fizessem, nada o atingia, porque ele já tinha a harmonia plena dentro dele. E é isso que a gente tem que treinar, porque ele deu o exemplo. Claro que a gente não vai conseguir isso do dia para a noite, mas é um exemplo que ele deixou de como que a gente deve procurar agir. De procurar entender o processo do outro e não se deixar magoar. Porque tem gente que você não pode falar nada.
que ela se ofende por qualquer coisa. Qualquer coisa. A pessoa que se melindra muito fácil, que se magoa muito fácil, ela tem um orgulho muito grande. Isso, também. O orgulho então, ferido. E esse orgulho fica ferido quando ele não é satisfeito da forma como ela quer ou espera. Sim. Isto é uma forma de querer controlar a ação do outro também, né? E nós não podemos controlar a ação de Todos nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. É uma redundância, mas é isso mesmo. Livre-arbítrio. E a gente se coloca, mais uma vez, porque a live vai acabar, eu e a Rumi, se vocês quiserem saber mais sobre os tratamentos de florais, né? A Rumi está oferecendo aí, é só entrar no direct dela, que vocês podem marcar aí um horário para ela explicar como é que funciona. Se quiserem também marcar comigo para entender como que é o tratamento da mesa psiônica, toda a reprogramação dos genes latentes de DNA que a gente faz, justamente lidando com essas emoções. Né? Na mesa psiônica a gente vai falar da raiva, vamos falar dos medos, tristezas, sentimentos de rejeição, de abandono, sentimento de inferioridade, incapacidade que você possa aí estar sentindo, e às vezes nem é seu, né? É uma coisa que já foi gravada aí desde antes de você nascer. Então, se tiver interesse, me procura e a gente marca um papo para eu explicar direitinho como é que funciona. Na segunda-feira teremos o nosso evangelho aqui, na minha página, se Deus quiser, com todos. E na terça-feira eu estou programando fazer uma live para falar sobre autoconhecimento, porque é uma coisa que a gente escuta muito falar, mas pouca gente sabe o que é. E aí eu vou ver se na terça-feira, nesse horário, a gente abre, vai ser uma live onde vocês vão poder fazer um monte de perguntas, eu vou ficar à disposição para as perguntas e para falar sobre autoconhecimento. Tá bom, Rumi? Faça suas considerações finais, que daqui a pouquinho vai cair aqui. Então, pessoal, eu fico à disposição de vocês para quem quiser bater um papo comigo a respeito dos florais. Pode me mandar um direct, Rumi Terapeuta, né? E eu estou à disposição, né? Para que todos tenham um equilíbrio e tenham o autoconhecimento. E eu indico também a Ângela, que pode estar ajudando muito vocês, né, nesse processo, e principalmente com a mesa psiônica, que vai desvendar também os mistérios, né, do seu DNA, daquilo que está programado, mas que muitas vezes pode estar bloqueando a sua vida, né? Então, vamos lá, pessoal, e agradeço muito a participação de todos e até uma próxima live. Um beijo grande para todos. Gratidão. Obrigada, viu, Rumi, pela participação. Obrigada a todos vocês que ficaram aí até o final aí com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Ângela, pela pergunta. Terezinha, muito bom. Gostou dos puxões de orelha? Não é puxão de orelha, é conscientização, tá? A live sobre esse assunto vai estar daqui a pouco no canal. E o vídeo sobre mágoa e ressentimento e os outros vídeos estão lá no meu canal no YouTube, Ângela Esteve 17. Vejo vocês na segunda-feira. Um grande beijo e até mais.